Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Eu não quero tomar tempo, eu quero ver o nosso pastor ministrando. Olha ele aí, ó. Glória a Deus. Paz, Gilmar. Paz, Bem, pastor, Gilmar? tudo bem? Tudo bem, pastor? Querido? Tudo. Feliz que está aqui com o Senhor nessa noite. Alegria toda nossa, Gilmar. Uma bênção poder participar desse tempo precioso aí que o Senhor nos proporcionou. Eu não quero me alongar tanto, eu quero ouvir aí o nosso pastor trazer uma palavra, que eu sei que ele tem uma palavra forte para os nossos corações nessa noite. Então eu já passo aqui minha fala para o senhor, fica à vontade, deixa o senhor te usar, porque eu sei que vem chumbo grosso aí. Eu quero ler com os irmãos, eu vou ler 2 textos da Bíblia. Então eu quero que os irmãos, podendo, abram as Bíblias em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 10, nós vamos versículo 1, e depois nós vamos ler 1 Reis 16. Queridos, Zacarias capítulo 10, versículo 1, eu vou ler apenas o versículo 1, diz assim: Pede ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Por que eu estou falando isso, pegando um gancho nesse tema, nesse assunto? Porque nós estamos numa campanha que está abordando o tema sobre sarando a sua terra, né? Baseado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Se meu povo que chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, né, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós lemos Zacarias, capítulo 10, versículo 1, observe que o profeta ele está fazendo um convite à nação. Ele está fazendo um ajuntamento solene. Era muito comum, naquela época, o líder, aquele que era o porta-voz da mensagem de Deus, convidar a nação para um ajuntamento e, desta forma, transmitir a palavra de Deus, o oráculo de Deus, ao coração daquela nação. E aqui o profeta ele está fazendo justamente isso. Ele convida a nação para um ajuntamento solene e ele está convidando as pessoas a levantar um clamor. E ele especifica. Ele vai dizer, pede ao Senhor chuva. Então, logo, ele está orientando o povo a fazer um clamor para que Deus enviasse a chuva. E ele especifica que tipo de chuva. Ele fala, peça chuva. Mas ele vai dizer, no tempo das chuvas, né? Até porque todos nós sabemos, irmãos, que a chuva ela não cai o tempo inteiro. Ela tem períodos, né? Os períodos de chuva nós sabemos que é mais aquela época do inverno, né? Nós temos outras também épocas climáticas que têm uma incidência maior das chuvas, mas existem períodos também de grande estiagem. Então aqui o profeta ele elimina a possibilidade de que alguém possa pensar, o profeta está nos convidando a clamar a Deus para que Deus envie a chuva, porém nós não estamos em época de chuva. Os irmãos estão compreendendo? Nós estamos, por exemplo, numa época de verão, não é época de chuva, né? Não, o profeta ele é muito enfático, ele é muito lógico e muito esclarecedor. Ele vai dizer, peça no tempo da chuva, né? Aí ele vai dizer que tipo de chuva? Chuvas seródias, né? Aí outra tradução vai dizer assim, e o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Agora, queridos, por que
havia essa necessidade de solicitar, de pedir chuva, né? Logo, nós entendemos que na Bíblia, queridos, uma das características em que o povo estava enfrentando um período de estiagem, de seca, e isso deixava claro toda a seca, você vai ver na Bíblia que toda época, todo período de fome e seca, foram períodos característicos do povo de Deus que estava afastado dos caminhos do Senhor. Você vai observar isso. No período dos juízes, por 9 ciclos, pelo menos, os irmãos vão perceber que por 9 ciclos Deus levanta um juiz que julga o povo com justiça, que aproxima a nação de Israel aos caminhos do Senhor. Porém, logo em seguida surgia um juiz mau que opostamente afastava a nação dos caminhos do Senhor e levava o povo à idolatria e aos ídolos. E o povo, quando enfrentava esse período de distanciamento de Deus, os irmãos vão perceber que, consequentemente, o povo enfrentava também, com a desobediência, um período de fome e um período de seca. Então, a seca na Bíblia, ou seja, a estiagem, a falta de água, ela é uma das características de que a terra se encontrava em estado de enfermidade. Ou seja, a terra estava adoecida. Lógico que quando nós falamos sobre a terra, irmãos, nós não estamos falando apenas sobre o solo, né? Essa terra em que nós pisamos. Porque a Bíblia ela usa linguagens, figuras de linguagens. E uma das figuras de linguagens que a Bíblia se utiliza para falar do homem, do coração humano, é o solo. Lembra-se da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Ele lançou num terreno rochoso. Depois ele lança a sua semente onde havia espinhos. Depois ele lança à beira do caminho. E aí Jesus vai explicar que cada solo representava o coração do homem. Então, quando a Bíblia ela se utiliza desse termo, a terra, ela está usando uma figura de linguagem para se referir ao coração do homem, ou seja, ao próprio ser humano. Então, quando em Crônicas 7 e 14, o próprio Deus está dizendo, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a terra era uma extensão não só de também sarar a natureza, porque todos nós sabemos que o pecado do homem, ele atingiu consequências, irmãos, inimagináveis. Sabemos que o pecado, quando Adão pecou, uma das características do pecado de Adão, lá no Éden, foi que nasceu abrolhos, espinhos. Olha só. Então a Bíblia nos faz entender que o pecado ele alcançou até a natureza. Ele desestabilizou a natureza. O mundo, a Bíblia diz que depois de Deus ter feito a terra, a Bíblia diz que tudo era bom aos olhos de Deus, tudo era perfeito, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Mas o pecado, ele desestabiliza, ele cria uma situação de desestabilidade. A Bíblia ela é tão clara em relação a isso, que quando nós vamos para o primeiro livro dos Reis, e aqui é o fundo histórico, quando Zacarias ele está convidando o povo a pedir chuva, logo nós nos perguntamos, se o profeta, o homem de Deus, está convidando a nação para que eles peçam chuva, é porque não tinha chuva, certo? Não estava chovendo, né? Porque se houvesse chuva, se estivesse chovendo, o profeta não iria levar a nação a fazer esse pedido, né? E assim, contextualizando, irmãos, de forma muito breve para os irmãos entenderem, a importância da chuva é que quando chovia, eles dependiam da agricultura, eles dependiam para sobreviver daquilo que plantavam, né? Naquela época era feito o escambo, trocava-se mercadorias, não é como hoje que nós temos o valor econômico em uma moeda, né? Nós utilizamos para
comprar bens de consumo, naquela época era diferente. O comércio funcionava através da troca de produtos. Então, para você ter a moeda da época, era você ter bens de consumo. Você plantar o arroz, o trigo, né? E, enfim, senão, se você não plantasse, você não colhia, logo você não tinha a moeda de troca. E aí você passaria por um período de escassez e de pobreza. Tudo isso gerado em razão da ausência de chuva, e consequentemente era um dos aspectos que a terra estava adoecida. Olha só, irmãos. E por sua vez, o que levava esse adoecimento, essa terra em estado doentio, era o pecado do homem, afastado de Deus. Isso é tão real quando nós lemos 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. E sucedeu que, como se fosse coisa leve andar nos pecados. Olha, irmãos, nos pecados. A Bíblia aqui está falando de Acabe, que ele andou nos pecados. Não é que Acabe cometeu um pecado, um deslize, acidental, não. A conduta desse rei era uma vida pecaminosa. O estilo de vida dele era um estilo de vida no pecado e infringir as leis de Deus, os princípios que Deus havia estabelecido. E aí olha o que a Bíblia vai dizer. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. E aí o texto vai tecer, irmãos, vários aspectos da conduta imoral e de desobediência deste rei, né? E aí, olha só, capítulo 17, logo a seguir, nós lemos o versículo 31, né? No capítulo 17, versículo 1, olha o que a Bíblia vai dizer. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem é que está falando isso aqui? É o profeta de Deus, é o homem de Deus, é o profeta, o grande profeta, o leão dos profetas, Elias. Ou seja, a Bíblia ela é bem clara, porque ela vai dizer assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele está falando, olha, eu estou em intimidade com Deus. Estou face a face com Ele. Então, nós, como seres pensantes, logo nós imaginamos que o que Elias aqui está predicando, irmãos, não são palavras desassociadas dos propósitos de Deus. Na verdade, Elias aqui é boca de Deus. Ele está externando o que estava no coração do Pai. E por que o Pai está, através de Elias, pronunciando que haveria um período de seca e de estiagem? Elias está dizendo aqui, olha só, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Por quê? Porque é consequência dos pecados cometidos por Acabe. E aí, para a gente entender, irmãos, Acabe era o rei, era o mandatário da nação, era o líder maior, amém? Era o governante, era quem tinha a competência de estabelecer as leis, de conduzir a nação. Logo, nós percebemos que este rei, ele está afastado de Deus. E, consequentemente, quando um líder ele está afastado, consequentemente, todo o povo que segue essa liderança se afastará também. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. E aí eu quero fazer um gancho, abrir um parêntese para dizer que o maior problema de uma nação, Gilmar, não é o problema econômico, social, não é o problema financeiro, não. O maior problema de uma nação é o espiritual. Porque o espiritual, nós observamos que por causa do pecado, olha só, as consequências do pecado, levou com que o Senhor
cerrasse os céus, adoecesse a terra, porque o pecado leva a terra a adoecer. Amém? A terra adoecendo, as pessoas não têm os meios que elas precisam para poder ter uma vida digna. Eu digo aqui, queridos, que o maior problema do Brasil não é o problema da direita ou da esquerda, não é o problema do presidente que entra ou que sai. O problema do Brasil é a ausência de Deus. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando a nação ela se afasta de Deus, consequentemente ela vai enfrentar uma crise financeira, ela vai enfrentar uma crise social. Nós estamos vendo na nossa nação hoje uma polaridade, as pessoas se degladiando, as pessoas ferindo umas às outras, as pessoas por posições políticas perdendo relacionamentos, né? Então, tudo isso que nós percebemos, na verdade, é a ausência de Deus, é o afastamento de Deus. Então, queridos, Israel aqui está vivendo um período de solo adoecido por conta do seu afastamento de Deus. Perceba que Acabe, como rei, ele leva a nação à idolatria, porque a Bíblia diz que ele constrói um templo a Baal, ele se prostra, ele edifica um altar, ele constrói um templo, ele se prostra diante desse altar, ele se casa com Jezabel, que era sacerdotisa, que era filha de Etibaal, que era um sacerdote pagão, um rei pagão. Ou seja, o que é que Acabe está fazendo? Ele está trazendo para dentro de uma nação que Deus havia escolhido para ser uma nação santa, povo zeloso, adquirido de boas obras, povo exclusivo. O que é que Acabe está fazendo? Ele está se associando com algo que Deus abominava. E, queridos, toda vez que o homem decide se distanciar de Deus, Satanás sempre terá um barco prontinho para que ele possa fazer isso. Essa frase é do Billy Graham, né? Toda vez que o homem quiser se afastar de Deus, Satanás terá um barco pronto para que o homem possa entrar e prosseguir em seu rumo. Então nós percebemos que o grande problema não é apenas, queridos, nós entendemos que precisamos ser curados, mas é identificar o que é que está gerando essa enfermidade, o que é que está adoecendo a terra, né? A terra, ela está ferida. Perceba que nós lemos, recitamos aqui, segundo Crônicas 7:14, o próprio Deus é quem está dizendo, né? Ele está falando, se eu cerrar os céus, olha, percebam, que aqui quem está trazendo um período de adoecimento à terra é o próprio Deus. Porque o nosso pecado, a quem ele atinge, queridos? Ao próprio Deus. Eu li uma certa vez num livro que o pecado ele é como se você desferisse um tapa na face do próprio Deus. Ou seja, o pecado que o homem comete, ele não só traz consequências e prejuízos para si próprio, mas ele atinge a si mesmo, ele atinge a sociedade à sua volta, e ele fere o coração de Deus, que é o pior estágio de todos. Olha, queridos. Então, consequentemente, quando a nação se afasta de Deus, Deus se afasta consequentemente, né? É por isso que a Bíblia vai dizer, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E quando eu me afasto, por causa dos meus pecados, eu vou colher, a lei da semeadura. Eu vou colher um período de seca e de estiagem na minha vida. Não é Satanás quem estabeleceu esse período de sequidão. Você vai ver que Elias aqui ele está dizendo, perante Deus cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E aí, queridos, nós percebemos que a nação está sofrendo por causa dos pecados do seu líder. Por sua vez, a Bíblia vai nos dizer que, apesar
e aqui eu já vou me encaminhando para finalizar a minha participação, apesar de Acabe como líder maior e de alguns que o seguiram, né, isso nós vamos ver bem claro quando Elias chega, né, no monte Carmelo, ele vai convidar a nação para que o povo retorne. Ele vai dizer: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, então seguiu. Por que Elias desafia os profetas de Baal? Porque, como eu falei, Acabe, ao construir um templo a Baal, ele afastou a nação da religião pura e santa, que era o culto ao Deus Jeová, o Senhor do Senhor e ao Rei dos Reis, que conduziu o povo a um Deus pagão. Então o povo estava dividido. Logo, o profeta Elias, ele vai desafiar aqueles profetas que se intitulavam, né, como profetas de um Deus poderoso que era Baal. E nós conhecemos bem a história. Nós vamos ver que lá no monte Elias ele expõe a nação: se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Vocês precisam tomar uma decisão. Logo em seguida a Bíblia diz que Elias ora. Primeiro ele reconstrói o altar. Perceba, queridos, olha o paralelo e o paradoxo. Enquanto Acabe constrói um altar para Baal, um templo para Baal, o altar de Deus estava esquecido. Pedras roladas. Elias tem que reedificar o altar, né? E aí ele é ousado, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele age, irmãos. Veja só, um homem cheio do Espírito Santo, ele não age na euforia, ele age na ousadia. É diferente. A euforia é uma inspiração do homem natural, mas a ousadia é uma inspiração do Espírito. Deus é quem leva Elias a ser ousado ali. Amém? Ele está desafiando os profetas de Baal. Né? Então, se Baal é Deus, ele desafia. Né? Vocês têm o tempo que vocês quiserem para clamar. Clamem a Baal. O Deus que responder por fogo, este será o Deus em Israel. Elias tinha convicção de que o Deus vivo e verdadeiro era o Senhor Deus a quem ele servia. Era isso que eu ia falar agora. Pode falar. Era isso que eu ia falar agora, pastor. É muita convicção em Deus, né, que Elias fez, né? Muita convicção. Muita certeza, né? Por quê, queridos? Fé não é um sentimento abstrato. Né? A Bíblia diz: fé sem obras é morta. A fé, ela necessariamente, para ser efetiva, ela carece de atitude. Então perceba que Elias ele vai dizer: molhem aqui. Ele manda que tragam água, encharque o altar. Né? Por quê? Ele tinha uma certeza. A Bíblia vai dizer em Hebreus que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Né? E outra tradução vai dizer: a fé é a certeza. O que é fundamento? O que é alicerce? Nós sabemos que qualquer edificação sem alicerce, ela não se sustenta. Né? Então a fé que ele gozava em Deus era uma fé sólida. Não era uma fé volúvel, era uma fé solidificada em experiências anteriores, de alguém que andava com Deus, perante cuja face estou, ele vai dizer. Então, queridos, ele é ousado no Espírito para dizer: podem encharcar. Né? E ele ora, nós conhecemos a história, Deus responde por fogo, amém? E consome o holocausto, a lenha, a água. A Bíblia vai usar a expressão lambeu a água, até as pedras foram consumidas. Né? E posteriormente, os irmãos vão perceber, olha, não era a chuva que eles tanto desejavam. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 18 a seguir, e no capítulo 19, né,
no capítulo 18 precisamente falando, que o que vai ocorrer realmente é a chuva. Aquele momento em que Elias ele vai para o monte orar, né? Isso ocorre depois que cai fogo do céu. Então, primeiro, olha só, olha a sincronia dos fatos. Primeiro eu me decido, eu quero o Senhor, ou Baal, se eu quero continuar praticando os meus pecados e colhendo um período de sequidão, de estiagem, né? Se eu quero continuar vivendo com a minha terra enferma, ou se eu quero ser curado. Segundo, eu me volto para Deus, porque Ele vai dizer, decidam se o Senhor é Deus, seguir ou se é Baal, né? Segundo, eu me volto para Deus quando eu reconstruo meu altar, que é o meu coração. Primeiro sou eu que preciso de cura, né? Eu curado, eu serei um agente de cura e de transformação na vida de outras pessoas também. E aí, a Bíblia diz que Deus responde por fogo, a presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus, e por último lugar, aquilo que eles tanto almejavam, acontece. Elias vai para o monte, ele fala para Acabe, olha, aparelha teus carros, porque eu já ouço um ruído de uma grande chuva. E ele sobe para orar, e ele se posiciona, olha que interessante, e com a cabeça entre os joelhos, a Bíblia é bem enfática para falar isso. Por quê? Aquela posição era a posição que as mulheres naqueles dias davam luz aos filhos. O que Elias está querendo dizer quando ele se posiciona daquela forma? Ele está dizendo, eu estou gerando milagre. Eu estou gerando a chuva. Olha que fé extraordinária. Queridos, Deus quer homens nesses dias de caos e de escassez que nós estamos vivendo, de notícias estarrecedoras, de morte, homens que sejam agentes de milagres. Deus quer que nós possamos ter ousado no espírito, não eufórico, no homem natural, ousados no espírito para gerar o milagre para nossa nação, para as famílias, para as pessoas que estão precisando de um milagre. Só que isso depende de uma vida de renúncia, de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida de oração. E todas essas atitudes nos levam a viver o sobrenatural de Deus. Deus quer que a nossa terra seja uma terra sarada, mas isso passa por a nação se aproximar do Senhor. Isso passa por a nação deixar os seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Deus quer sarar a nossa terra. E aí, a Bíblia fala lá de um remanescente, né? Em 1 Reis 18, né? Em versículo 2, olha lá, e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha o versículo a seguir. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50 escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Ou seja, enquanto a nação estava afastada de Deus, seguindo Acabe, alguns profetas, né, começaram a ser mortos e perseguidos por Jezabel, porque Elias vai desafiar o sistema idolátrico que havia se estabelecido em Israel, um povo, queridos, como foi Obadias aqui, separando alguns homens de 50 em 50, escondendo eles e sustentando eles a pão e água. Porque nessas horas de grandes desafios, é que nós vamos verificar, identificar quem são os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres de Deus. Porque muitos vão fugir, muitos vão se prostrar diante do sistema, muitos vão se afastar da igreja. Essa pandemia só revelou a intensidade e o nível de cristianismo que as pessoas detinham em seu coração. Muitas pessoas se afastaram da igreja. Muitas pessoas fugiram da igreja, porque acharam que por causa da pandemia tudo ia se acabar. Mas Deus tem preservado o seu remanescente, aqueles que, diante dessa situação que tem se estabelecido sobre o globo terra, eles não estão se curvando, eles não estão
retornando, eles não estão fugindo, eles não estão temendo a circunstância, aos problemas, eles estão perseverando, mesmo que estejam passando por privações e limitações, continuam mantendo a sua fé genuína em Deus. Então, queridos, a palavra que eu trago ao seu coração nessa noite é: Deus quer que nós sejamos um solo sarado. E isso passa por nós nos voltarmos para o Senhor. Deus, Ele é o nosso único, a nossa única salvação, porta de salvação. Não há outro. A Bíblia diz: não há outro Senhor, não há outro Salvador. Não adianta, os homens podem correr da direita para a esquerda em busca de respostas, de intelectuais, de economistas, de sociólogos, mas a palavra que nós precisamos nesses últimos dias é da voz de Deus nos governando. Um período de terra assolada. Existe uma enfermidade, Covid-19, que está cometendo e ceifando muitas vidas. Não quero aqui dizer que seja castigo de Deus ou juízo de Deus. Não quero ousar de forma alguma, queridos, a falar que seja isso, né? Não tenho competência para dizer. Posso entender que seja um recado de Deus. Deus está querendo nos dar um recado, que é tempo da humanidade se voltar a Ele. Que é tempo de nós, os seus servos, estreitarmos o relacionamento com Ele. Né? Perceba que no versículo 12 a Bíblia vai dizer: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. No 13 ele vai dizer: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aqui é o próprio Deus quem está dizendo. Mas olha o segredo: se o meu povo que chama pelo meu nome orar. Queridos, ela tem um poder inestimável. A oração, a Bíblia já dizia, Tiago escrevendo, ele vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas a Bíblia diz que Elias orou e não choveu. E ele vai orar novamente, e a Bíblia diz que Deus abre as portas dos céus para que houvesse chuva. Ou seja, um homem que detinha uma intimidade com Deus tinha a chave que abria os portais dos céus e fechava. E a oração é a chave da vitória. Se você viver um relacionamento com Deus de intimidade, Deus vai te usar para marcar tempos e estações. Deus vai te usar para ser um instrumento, para estabelecer novos tempos, para estabelecer novos ciclos. Eu creio, queridos, que Deus quer nos usar como um agente de transformação. Você será um Elias de Deus na sua família, na sua casa, na empresa onde você trabalha. Através da sua oração, Deus vai mudar a história. Deus vai mexer com o limiar. Deus vai abalar os alicerces através do poder de uma vida de um homem de Deus que vive intimidade, vive uma vida de relacionamento. Deus está nos convidando nessa noite. Ele quer sarar a terra, mas nós somos o agente de cura. Deus quer nos usar como instrumento para que isso se estabeleça sobre a nossa vida. Então, queridos, essa é aquilo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu já quero desde já agradecer, Diácono Gilmar, esse homem de Deus aí, a quem Deus tem usado para estabelecer esse tempo tão abençoador no Facebook, né? Quanto nós vemos aí no Facebook, tantas coisas superficiais, tantos conteúdos poucos relevantes. Deus tem te usado, Gilmar, para você ser essa voz de Deus, né? Transmitir a palavra com ousadia, com alegria, com a tua verdade. E eu creio que Deus vai fazer com que a cada dia esse canal cresça e alcance
novos segmentos e novos locais. Então, eu agradeço aí, Gilmar, por esse tempo aí, que pude participar. Desde já, queridos, deixo um beijo no coração de cada um. Dizer que estar aqui com vocês foi um prazer. Falar de Jesus é o que me inspira, é o que me alimenta, é o que me sustém. Né? Falar de Deus é a razão porque Deus me salvou, me libertou, me transformou e me deu essa oportunidade tão rica. Então, eu encerro aqui minha participação, Gilmar, deixando um abraço. Aí, que Deus continue abençoando você, sua família, sua casa, seus negócios. Deus continue te dando graça e força. E vou precisar sair por conta de um outro compromisso, mas daqui a gente vai acompanhando aí a continuidade. Tá bom, Gilmar? Tá bom. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.